Hoje no Papo de Mulher nós vamos falar sobre a Síndrome do Pânico, um transtorno de ansiedade que afeta milhares de pessoas e precisa ser falado. E a nossa convidada de hoje para falar sobre esse assunto é a empresária no ramo do turismo, Andréia Marrano. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Seja bem-vinda, Andréia. Obrigada, gente. Andréia, conta para nós como surgiu, na verdade, né, essa doença, esse transtorno na sua vida. Então, assim, exatamente quando fica meio, como que eu vou colocar assim, são vários fatores. Primeiro que a minha mãe, quando ela teve minha mãe teve crise do pânico, várias crises, e até então não sabia que era crise de pânico, né? E até sair o diagnóstico dela, minha mãe ficou praticamente quase um ano na cama, porque era uma doença muito nova na época. Então, até descobrir médicos, eu vi ali minha mãe perdendo mais de 10 quilos na cama, assim, foi bem complicado. Então, eu vivi muito tempo com isso, eu era adolescente na época. E uma das coisas, assim, que aconteceu também, que eu acredito que foi um desencadeante, eu perdi a minha avó, que era minha segunda mãe. Depois de 4 meses eu perdi meu irmão e eu estava grávida de 5 meses. Quer dizer, muita coisa ao mesmo tempo, né? E passado isso, depois de 3 anos eu tive minha segunda filha, a Júlia, e teve o diagnóstico do meu marido com uma doença autoimune, esclerose múltipla. Também foi um baque, eu também estava grávida. Depois disso, eu comecei ter alguns sintomas que aí eu falei, não, eu tô com pânico, igual minha mãe. O que você sentia, André? Então, do nada, eu, por exemplo, estava dormindo, eu acordava com batimento acelerado, sudorose, calafrio, um medo de morrer, que a gente não sabe de onde que vem, que é muito, assim, é uma sensação que é o estado iminente da morte mesmo, que é porque eu fui pesquisar, né? Sim. Para eu ver exatamente o que era. E assim, do nada, inclusive assim, na academia, inclusive a Leda, acho que na época que a gente treinou junto, algumas vezes eu parava de fazer exercício porque o meu coração acelerava, então naquele momento eu já achava que eu ia morrer. Eu cheguei a ser levada para o hospital e você chega e você não tem nada, aí você faz exame, tive já amortecimentos, assim, rosto, braço, muito difícil, assim. São vários sintomas. Vários sintomas, você fica meio perdida, assim, você não consegue, o que será que eu tenho? Será que é pânico mesmo? Porque o que acontece? Você acaba tendo realmente sintomas físicos. Porque na verdade entendeu? também a síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade. De ansiedade. A minha preocupação era de eu morrer e deixar meus filhos. Era o que mais pesava, ou dava uma dor de garganta, uma febre nas minhas crianças, pronto, para mim. Então, era o medo da morte, na verdade, que você tinha, tudo né? Envolvia muito essa questão da morte. O meu problema era a morte. Tanto eu morrer, eu ter essa crise, o meu coração acelerar, tô tendo vou infartar né? E como que você fazia, assim, para poder superar esses momentos de crise, conciliar com filhos pequenos, trabalhando, marido, mãe, enfim, né? Como que você se pegar a Deus ou uma força superior, algum tratamento? Então, é uma coisa assim que eu ouvi muito, que você falou essa parte principalmente espiritual da fé, muitas pessoas falam, mas cadê sua fé? Você não tem fé? Cadê seu Deus, né? Porque eu sempre sou praticante, né? E vou à igreja, enfim, né? Tenho uma comunhão com Deus, enfim. E muitas pessoas chegaram, gente, da própria família, né? Que falaram pra mim, isso aí não é nada, toma um copo de água que passa, sabe? Mais ou menos assim. Então,
você tem essa parte e eu tive muito apoio, assim, mas muito apoio mesmo do meu marido, da minha mãe, então nem se fale, que eu perdi as contas de quantas madrugadas que eu liguei para minha mãe e falei, mãe, vem para minha casa que eu tô morrendo, eu vou morrer. Até porque ela já vivenciou, então ela sabe como é se sentir assim. E a sua mãe se curou? A minha mãe, até hoje, ela toma medicamento, mas minha mãe tem vida normal, graças a Deus, assim, ela conseguiu equilibrar. Porque o que acontece, gente, tem pessoas que vê o síndrome do pânico como só fator externo, e não é. Quando eu vi que realmente isso é uma doença, você tem ali uma disfunção química mesmo, sabe? Que é no sistema nervoso. E a primeira coisa para mim foi o apoio da minha família, da minha mãe, do meu marido, dos meus filhos, da minha irmã. É assim que foram os que mais me apoiaram nesse momento, foi realmente minha família. E você aceitar que isso não é frescura, que isso não é falta de fé, que isso não é espiritual, não. Isso é uma doença que você tem que tratar, né? Sim, e é até uma dificuldade das pessoas, olhando de fora, acreditar que você está mal, porque aparentemente a pessoa fica bem, né? Fica. E não são crises que você tem. Sim. Então as pessoas pensam, nossa, mas como assim ela está passando por isso, né? Então fica difícil. Porque assim, eu estava trabalhando, mas daí o que acontece assim, que é importante, quem tem sabe o que eu vou falar. Quando você tem uma crise, a crise ela demora de 10 até 40 minutos, que você vai oscilando, você vai melhorando, aí daqui a pouco parece que vai de novo, daí até normalizar. No outro dia você está destruída. Parece que um caminhão assim passou em cima de você, porque tem uma descarga, a descarga que você tem, descarga emocional é muito grande, né? Entendeu? Então, às vezes assim, eu cheguei a faltar no meu trabalho na época, quando eu vinha descobrir que eu trabalhava ainda de carteira assinada, então algumas vezes realmente eu tive que me ausentar para poder me estabilizar e tal. E hoje, assim, eu posso me considerar uma pessoa curada mesmo. Por quê? Eu procurei psiquiatra, fui em vários psicólogos, porque a psicóloga você tem muito que ter afinidade e se identificar. Porque para mim não é só o remédio, é muito essa terapia, é muito a pessoa saber trabalhar com a sua mente mesmo, te ajudar ali nos seus pensamentos. Então, quando eu me encontrei com a minha psicóloga, que foi uma das que hoje eu falo para ela, primeiro Deus, depois você e o remédio, meus amigos que sabem tudo que eu passei, que eu me abria, que eu sou uma pessoa muito de falar. E hoje eu consigo ajudar várias pessoas. É até isso que eu ia te perguntar, né? Nós que somos leigos, como que nós podemos identificar na outra pessoa, ajudar? Às vezes uma amiga, um familiar que tem esse problema, e como que a gente consegue identificar? Para não julgar e identificar e poder ajudar, não é? Sim, e até porque as pessoas, acredito eu, que têm um certo receio de se abrir com outras, né? Que eu sou muito fácil de me abrir. Aí as pessoas, eu não acredito, eu também tenho, e eu sofro, e eu não... Entendeu? É muito, e assim, a maioria são mulheres, né? E quando dá em homem, eu tenho um amigo que tem esse mesmo, de vira e mexe, às vezes ele me liga, Andréia, como que você tá? Eu não passei bem e tal, a gente troca ideia. Agora, quando dá em homem, é muito pior ainda do que em mulher, porque com o homem geralmente vem a depressão junto. E depressão eu não tive, né? Porque diz que depressão também é terrível, né? Assim, quando a gente vai conversando, vai trocando experiências. Sim. E agora, para você identificar é difícil, porque a pessoa ela tem que se abrir, porque se você me visse, você não fala que eu tenho, assim, né? A gente não consegue. E assim, Andréia, além do tratamento médico, psicológico, você teve também a ajuda da atividade física, que no começo você tinha medo, mas depois te ajudou muito, né? Muito, atividade física, assim, eu ia empurrada, mas eu falei, não, eu tenho que fazer. É assim, hoje eu não vivo sem, hoje eu quero que meu coração acelere bastante. Até porque a atividade física libera
os hormônios do prazer, né, da satisfação, e aí você acaba se animando e aí vai ajudando também no tratamento. Muito, muito. Atividade física é essencial. Eu vejo assim que se você tiver apoio da família, melhor ainda. Agora, se você não tiver apoio da família também, você consegue ter apoio com um amigo, né? Não falam, né? Tem aquele ditado que até mesmo está na Bíblia, isso aí, que existe amigo mais chegado que irmão. E tem mesmo. Então, se você não tem o apoio da família, você pode ter certeza que alguém vai estar disposto para te apoiar, né? E até mesmo a ajuda psicológica, né? Uma psicóloga, importante, né? Então, assim, falar é a melhor... É a melhor. A pessoa que tem, ela tem que falar. Ela tem que falar, tem que falar, tem que buscar ajuda, sabe? Buscar ajuda não só do remédio, que nem hoje... eu não sou liberada de remédio, eu já cheguei a tomar 120 miligramas de remédio, hoje eu tomo 30 miligramas e às vezes eu fico 15 dias sem tomar, eu não posso, mas porque eu até esqueço de tão bem que eu tô, o médico que tem que ir tirando, então isso é uma coisa que eu estou fazendo que eu não deveria fazer, né, porque você tem que ter todo um acompanhamento. Então, médico, para você tomar um remédio, você tem que tomar um remédio e terapia, gente, é muito importante exercício físico. Assim, e hoje tem tantas terapias novas, né? Terapias holísticas, né? As constelações, microfisioterapia, barras de axis, tudo isso que também ajuda. Então, hoje em dia é muito mais fácil, né? Muito mais fácil, com certeza. Bom, tem uma série de alternativas, né? Para você sair dessa situação da síndrome do pânico. E hoje você se considera curada, apesar de ainda estar tomando um pouco de medicamentos. Porque assim, a gente sempre fica... Eu acho que quem tem uma situação dessa de síndrome do pânico, fica sempre assim, será que eu vou ter uma, entendeu? Mas você consegue lidar com isso super bem, mas eu me considero curada. Eu posso dizer que eu me considero curada. Que bom, parabéns. Foi um prazer conversar com você, conhecer a sua história. Obrigada. De superação, né, gente? Superação. E que você possa, através desse vídeo, dessa história tão bonita, ajudar várias outras pessoas também. Com certeza. Verdade. Se alguém quiser falar comigo também, eu estou à disposição. Tá Obrigada, André. Obrigada. O Papo de Mulher de hoje vai ficando por aqui. Deixe seu comentário nesse vídeo e siga as nossas mídias sociais. Até a próxima semana. Tchau, tchau.